Olá galera, beleza? Vamos falar um pouquinho aí sobre a Era Vargas. A Era Vargas é um período muito importante da história brasileira para a compreensão. Lembrando que Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo governou o país. Nesse período que vai ser aí falado da Era Vargas foram 15 anos. Ele também governou em outro período que é chamado democrático. Porém, eu vou deixar isso para um outro momento. Então vamos lá, galera. Vamos analisar a situação anterior, tá? Pelo qual Vargas entrou no poder. Então, o Brasil, ele havia, né, indiretamente sofrido com a crise de 29. A crise de 29 foi uma crise pelo qual os Estados Unidos aí teve seu crash, né, da bolsa de valores. Isso fez com que as empresas aí estadunidenses aí quebrassem e, consequentemente, a Europa, que era credora, né? Perdão, os Estados Unidos era credora aí de muitos países aí da Europa, começaram a cobrar. Peraí, agora estou precisando da grana lá que eu emprestei para você. E diante disso, fez com que a Europa também entrasse em colapso. E a Europa era o consumidor do café brasileiro, pelo qual este café o Brasil produzia. Então, vocês percebem que ocorreu um efeito cascata. É um efeito pelo qual aí os Estados Unidos quebrou, depois a Europa quebrou e o Brasil quebrou. E isso, quem mandava no país, que eram os cafeicultores, os produtores ali, né? A famosa República Café com Leite, também ruiu. E essa situação, ela gerou ali uma instabilidade política, uma grande instabilidade política. Por quê? Existia lá sempre, né, o acordo entre São Paulo e Minas Gerais para um eleger o outro, alternar no poder. Porém, essa alternância não ocorreu, porque São Paulo lançou um candidato próprio, Júlio Prestes. Júlio Prestes, e diante dessa, digamos aí, novidade, porque Minas Gerais contava um candidato aí mineiro, então Minas Gerais apoiou o candidato gaúcho, chamado Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, ele participou do pleito junto com o Júlio Prestes, porém ele foi derrotado, né? Então Júlio Prestes ali venceu. Claro que as eleições aí no período da República Velha eram eleições extremamente aí duvidosas, para dizer no mínimo. Então essa vitória ela foi contestada e, consequentemente, com a morte do vice-presidente, o candidato a vice-presidente aí, que era o João Pessoa, da chapa Getúlio Vargas, foi aí o estopim, né? Foi aí a situação necessária para que ocorresse um golpe militar que fez Vargas entrar no poder. Vargas no poder, gente, então nós temos que dividir a Era Vargas. A Era Vargas é dividida entre período provisório, né, governo provisório, governo constitucional e o governo, né, o governo ditatorial, que seria o Estado Novo. Então, podemos dividir Vargas aí em três faces, vamos dizer, durante esse período. Então, o período, por que é chamado de período provisório? Foi o período pelo qual aí Getúlio Vargas, governando o país, sem Constituição. Então, era um governo, como ele tomou o poder à força, era um governo provisório. Isso trazia tamanha crítica, primeiro por tomar aí à força o poder, né? E também a resiliência e também um pouco de indignação aí dos cafeicultores que tinham perdido aí o protagonismo, né, na política brasileira. Então, isso foi aí a grande questão aí que Vargas teve que enfrentar foi aqui em São Paulo, né? Que foi a Revolução Constitucionalista, que ocorreu em 1932. Então, São Paulo começou a pleitear uma nova Constituição, era contra os interventores que tomavam ali o poder. Então existia, cada estado da federação, existia um interventor, diferente da política dos governadores que ocorria lá na República Velha, que existia um acordo onde o governo não intervinha. Aqui não, já ocorria uma intervenção direta. Então isso trouxe uma grande, né, uma grande debate aí, e com isso São Paulo aí, junto uma forte campanha, um apelo popular que exigia aí que os paulistas lutassem. Então, os paulistas foram à luta, né, exigindo aí uma nova Constituição e se tornar aí autônomo. Esse conflito aí, ele foi, durou aí durante 3 ou 4 meses, porém, mesmo com a derrota de São Paulo foi derrotado,
isso foi uma vitória indireta para São Paulo, porque Getúlio Vargas aí teve que depois criar uma Constituição, pelo qual, em 1934, se inicia o governo constitucional. O governo constitucional ele exigia que quem estaria no poder, né, continuaria, e novas eleições ocorreriam em 1938. Então, Getúlio Vargas, ele aí continua na presidência, e com isso ele tem ali, de uma certa maneira, um aval constitucional. Ele tem ali, juridicamente, ali, forças para ser o presidente do Brasil sem, né, lógico. Claro que nós entendemos que aqui ainda tinha os militares ali no protagonismo da cena. Então, durante o período aí constitucional, ocorreram grandes medidas aí. O que Vargas teve de interessante? Outra coisa importante de ressaltar, galera, é em relação ao direito da mulher ao voto. Então, foi no governo Vargas que as mulheres tiveram direito a votar. Isso significa que o Vargas fez lá de mão beijada? Não, foi através de muita luta. Já era anseios aí de anos atrás, de décadas atrás. Outra coisa também importante em relação ao direito do voto secreto. O voto secreto garante a sua segurança e quem vai votar. Algo que ocorria lá na República Velha, onde os coronéis eles exerciam essa influência por eles saberem e exigirem que votassem nos seus candidatos. Galera, o período constitucional, continuando aí que eu estava falando, né, começou a ter aí dois grupos aí, né, com visões antagônicas, tá? Um grupo que primeiro era chamado A e B, tá? Então, a Aliança Integralista Brasileira, liderados aí por Plínio Salgado, defendiam aí uma política nazifascista, tá? Eu tenho aí também conteúdo sobre o nazifascismo, tá? Aí vocês procurem. Então, eles defendiam que Vargas fosse um ditador, que Vargas ali governasse aos moldes do fascismo, um governo autoritário, enfim. Obviamente, Getúlio Vargas simpatizou com essa ideia. Né? Getúlio Vargas ele era uma figura que é chamado na história uma figura personalista, né? Uma pessoa que gostava muito do poder, extremamente vaidosa nesse aspecto político. Outro grupo também, galera, que fez parte foi aí, né? O grupo liderados aí por Luiz Carlos Prestes, seria a ALB, Aliança Libertadora Brasileira. Esse grupo, galera, ele defendia a implantação do socialismo aos moldes da União Soviética, que o Brasil se transformasse no socialismo, liderados por esse líder, Luiz Carlos Prestes, que também vocês podem estudar mais sobre o tema, onde Olga Benário, pelo qual também ela fazia parte desse grupo, que posteriormente aí ela foi entregue por Getúlio Vargas e enviada para os campos de concentração posteriormente. Então, galera, existiam esses dois grupos aí. Esse grupo, galera, também foi responsável pela intentona comunista. Foi a intenção, né, de uma espécie de golpe, né? Logicamente que eles não tinham força, né? Foi rapidamente reprimido. Porém, Getúlio Vargas utiliza isso como a famosa cortina de fumaça, como argumento, no ano de 1937, através do Plano Cohen. O Plano Cohen, o que foi? Hoje nós sabemos que foi uma fraude. Getúlio Vargas queria assumir de forma ditatorial e, através aí do general Olímpio Mourão Filho, pelo qual ele acaba supostamente recebendo essa carta, que essa carta mostrava as intenções aí desse grupo em implantar o comunismo, e isso foi o argumento necessário para Getúlio Vargas falar o seguinte: vou tomar o poder, né, de maneira única, pela defesa da nação, porque estamos com uma ameaça comunista. Foi apenas para implantar o temor, né, uma tática muito utilizada também pelos Estados Unidos para poder dizer que o Código Comunista é ruim, enfim. Então, em 1977 é dado um golpe de Estado, né? O golpe nele mesmo, né? Golpe no golpe. Por quê? Getúlio Vargas aí, sua própria Constituição, ela é revogada, é fechado o Congresso, e aí agora nós falamos do Estado Novo, né? O governo ditatorial de Vargas. Então, galera, nesse período, também é importante nós ressaltarmos aí o que foi feito, né? Nesse período, era um governo que, agora vamos falar com cuidado, Getúlio Vargas ele tinha ideias
simpáticas ao fascismo. Isso não significa que ele foi um fascista, mas ele utilizava de alguns instrumentos ideológicos do fascismo para poder, consequentemente, aí governar, tá? Então vamos deixar isso bem claro. Então Getúlio Vargas, ele tinha, né, ele investiu fortemente em propaganda, criando a DIP, né? Também é importante ressaltar aqui para poder aí agradar os trabalhadores, porque foi através de muita luta e conquista, foi criado aí também a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Que até hoje é utilizada, ela é semelhante com a Carta de Lavoro do fascismo de Mussolini também, é muito semelhante ali os termos desta relação de trabalho, que foi aí um contrato, era a CLT, que dava mais segurança, dava direito ao salário, consequentemente a um horário específico de trabalho, direito a férias, enfim, como vocês poucos aí estudem sobre a CLT. Então, pessoal, o governo Vargas, ele tinha uma ideologia, né, ditatorial, ideológica mais próxima da Alemanha do que os outros países. Por quê, gente? Ocorre um evento muito importante, não podemos esquecer, e foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um período ali que durou de 1939 a 45. Então Getúlio Vargas, ele ficou muito na dúvida ele pensou, ideologicamente, ele era aliado dos alemães da forma de governo, o fascismo italiano também. Porém, o Brasil era extremamente dependente economicamente e fazia muitos negócios com os Estados Unidos. Estados Unidos é seu vizinho. Então, você também declarando guerra contra os Estados Unidos na Segunda Guerra, partindo de um outro lado, você está comprando guerra com seu vizinho, Estados Unidos, que é muito mais poderoso que você. Então, isso também foi algo que ficou na balança. Então, galera, com o início da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas foi protelando até o máximo escolher um lado, declarando neutralidade no início, porque ele não queria perder, vamos dizer, nenhum dos dois lados. Porém, um evento que muitos atribuem que pode ter sido só outra cortina de fumaça para poder aí escolher, foi um ataque, né, um bombardeio a 2 navios brasileiros pelos alemães. E isso, consequentemente, também associado a um acordo com os Estados Unidos disponibilizou aí um empréstimo para que o Brasil construísse uma siderúrgica, que é a chamada CSN, que tem até hoje em Volta Redonda. Porém, em troca, também deixaria que os Estados Unidos criassem um porta-aviões ali no Nordeste brasileiro. E essa situação fez com que o Brasil entrasse para o lado dos aliados. E, de uma certa maneira, aí, ideologicamente, apesar de gostar das ideias de Hitler, mas o fator econômico foi mais forte. Então, galera, outra coisa também foi o envio de tropas brasileiras para a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos aí foi criada uma narrativa de que falaram que o Brasil só vai para a guerra se a cobra fumar. Foi aí que essa expressão ela foi utilizada como um símbolo. Né? Uma cobra fumando é o símbolo do exército brasileiro da Segunda Guerra. Então o exército brasileiro ele foi treinado no ano de 1943, quando o Brasil declarou aí guerra diante dos aliados. Porém, o Brasil só entrou na guerra, de fato, com seus soldados em 44. Até porque eles precisavam ser treinados, o exército brasileiro não tinha uma experiência tão grande com uma guerra dessa magnitude. Até porque, nessa guerra, os brasileiros, os pracinhas, foram treinados pelos americanos, utilizaram uniformes americanos em algumas batalhas específicas, até pela dificuldade, temperatura. Então, o Brasil chegou a lutar em Monte Castelo, na Itália, chegou a lutar também naquela região. E o Brasil, podemos dizer que fez um papel aí digno, tá? Na Segunda Guerra. Porém, uma questão importante da era Vargas, galera, é o seguinte. Imagine esses pracinhas aí. Peraí, estamos lutando contra o fascismo, né? Contra um governo ditatorial e na nossa casa é uma ditadura. Então foi aí que existiu essa contradição. E de certa maneira também foi importante para que os militares ali brasileiros também começassem a exigirem a saída de Vargas. Porque ficava totalmente incoerente, uma hipocrisia. Então, de certa maneira, Getúlio Vargas ele foi forçado a sua saída no ano de 1945. Então, galera, é importante nós compreendermos esse momento, né, esse momento histórico da era Vargas,
para que a gente entenda um pouco do Brasil no seu século XX. Tá? É só um resuminho, eu vou deixar alguns textos para que vocês aí consigam estudar, tá? E em breve aí terão maiores atividades, tá bom, galera? Tudo de bom, tchau, tchau.